Muito bem, gente. Olha só, a Petrobras anunciou o aumento do preço médio de venda da gasolina para distribuidoras. Com o reajuste que entrará em vigor amanhã, o valor passa de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de 7,46%. A estatal alega que o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e que é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos, da volatilidade conjuntural das cotações e também da taxa de câmbio. Acontece também amanhã a votação no Conselho da Petrobras para decidir sobre a indicação de Jean Paul Prats para a presidência da estatal. Com a renúncia do ex-presidente Paz de Andrade em 3 de janeiro, o Conselho pode eleger Jean Paul temporariamente até que seja realizada assembleias entre acionistas e também o Conselho Administrador. Para vocês que nos acompanham nesta terça-feira, são 5h30. Piperno, vamos começar a discutir essa indicação desse senador que é bastante bem visto internamente ali na Petrobras, né? Sim, aliás, ele é aqui do Sudeste, né? Se eu não estou enganado, ele é carioca, mas fez toda a sua carreira política lá no Rio Grande do Norte. O Jean Paul Prats, nesses últimos anos, tem sido uma das vozes do PT nessa questão da Petrobras. Aí nós vamos cair naquilo que a gente conversou muitas vezes. Rio de Janeiro, Piperno. Do Rio mesmo, né? Então, a questão da PPI, né? Dessa política de paridade internacional, isso é lei. E então a Petrobras tem que acompanhar esses custos. No final do ano passado, durante os últimos meses, até se chamou atenção para o fato de que os reajustes eles haviam sido interrompidos e havia suspeita de que isso pudesse ter alguma motivação eleitoral, mas a verdade também é que já de alguns meses para cá o câmbio não tem variado tanto. Hoje mesmo fechou um pouco, estava lá um pouco abaixo de 5,20 e tal, mas houve sim uma certa variação para cima dessa vez nos preços internacionais e aí a Petrobras também alega que subiram os custos aí para fretes e tudo mais. Curiosamente, nas bombas, nas 2 últimas semanas, ocorreram decréscimos aí no preço médio, principalmente da gasolina, né? A gente vê aí pelas pesquisas que são realizadas semanalmente. É possível que na semana que vem ocorra algum tipo de acréscimo também nessa média. Agora, outra coisa importante é que a Petrobras já está sem presidente há alguns dias, né? Porque o anterior renunciou aí ao mandato no finalzinho do governo, porque inclusive veio aqui para São Paulo assumir um cargo no governo Tarcísio. E o Jean Paul Prats só vai ser empossado aí nos próximos dias, né? Ou seja, Lula assumiu em 1º de janeiro e a previsão é que a gente tenha pelo menos aí uns 40 dias de processo, né? Estamos aí no dia 24 de janeiro, a Petrobras ainda sem o seu comandante. Ô, Vilela, do ponto de vista político, você acha que é uma indicação que agrada? Olha, Jean Paul Prats, ele, apesar de ser uma pessoa que, num primeiro momento, ele não agradaria ao mercado, ele tem alguns posicionamentos historicamente contrários à questão da política de preço e a uma série de temas que são caros, que são importantes ao mercado, mas o fato é que, logo quando a sua indicação ela foi confirmada, ele fez questão de fazer algumas sinalizações ao mercado, o que, ao meu ver, ele dá uma demonstração bastante positiva. Uma coisa é você, eventualmente, ter uma determinada ideia de posições em termos de política de preço que poderiam ser adotadas e tudo mais. Outra coisa é você estar com a responsabilidade de ser o presidente que presta contas a um conselho, que presta conta a acionistas e que é obrigado a trazer resultados, não só resultados financeiros para aqueles que são acionistas da empresa, como também trazer resultados no sentido de que as regras de compliance, as regras que demonstram a saúde financeira e institucional da empresa sejam respeitadas. Com relação à compliance, só fazer uma observação, o compliance da empresa já deu o sinal verde para a nomeação, para a aprovação do nome de Jean Paul Prats na quinta-feira. Então, se existia alguma dúvida com relação àquela questão de cargo, do exercício dele do Senado, de campanha eleitoral e tudo mais, essa dúvida foi dissipada
pelo compliance da empresa, que já deu sinal verde. Então, tudo pronto para Jean Paul Prats, de fato, ser escolhido como o presidente da Petrobras. Serrão, eu quero uma avaliação sua sobre esse nome, e é um nome que já disse publicamente ser contrário à privatização da empresa, né? Sim, e é um nome que tem clareza, o mercado o conhece, é um nome que a avaliação para ele passar ali pelo Conselho é tranquila, não há nenhum obstáculo a esse nome. Com relação à Petrobras, o que o Brasil tem que discutir é igual ao mesmo problema da política indigenista. A gente não define o que a gente quer da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal? A Petrobras é uma empresa de economia mista ou a Petrobras tem que operar como uma empresa privada do ramo do petróleo? Esse impasse é que tem que ser resolvido. O Brasil tem que decidir qual é o plano estratégico que a nação tem para a Petrobras, já que a União Federal é a acionista majoritária dessa empresa. Então, houve aí a discussão no governo Bolsonaro sobre privatizar a Petrobras. Essa decisão é a mais correta? Não houve também um debate efetivo sobre essa questão. O que é privatizar a Petrobras? É trocar 6 por meia dúzia? Você entregar a Petrobras para alguma outra empresa, grande empresa do petróleo, cuidar? É esse modelo? Ou a gente vai discutir o modelo de abertura do mercado de petróleo no Brasil, que foi algo que começou na gestão de Fernando Henrique Cardoso e que é um processo até hoje não concluído por vários motivos, por 1000 problemas. E no meio desse caminho, nós já tivemos o escândalo do Petrolão. Então, é preciso saber o que você quer fazer dessa empresa. Hoje ela é uma empresa estatal de economia mista, que tem acionistas lá fora e que esses acionistas lá de fora cobram lucro, resultado. Então, eles querem saber disso. Não estão preocupados se é o PT, se é o PSDB, se é a minha mãe que está cuidando da Petrobras. Eles querem o resultado efetivo que essa empresa tem que dar. E aí, para cá vem a questão. E aí, a gente precisa pagar por um combustível um preço tão alto? Aquela política de preços do combustível que foi montada na gestão Temer, ela é adequada ao interesse da sociedade brasileira? Esse debate não teve. Esse debate até o PT está querendo colocar ele na mesa. O Lula acha que não. O Lula quer mexer nesse esquema dos preços da Petrobras. Só que não há, por enquanto, condição política, econômica para fazer isso. Então, tem que se colocar o debate. O debate é necessário, é fundamental, mas, de novo, o Brasil não gosta de debater coisa séria. Piperno, você me pediu? Não, eu pedi sim, porque em relação ao PPI, até o Cristiano falou um pouco sobre isso. Durante a campanha presidencial, o único candidato que tinha uma proposta diferente para isso foi o Ciro Gomes, que falou, inclusive, que no governo, em um eventual governo dele, isso seria revogado, porque ele defende que há muitos custos aqui em reais, então, portanto, ele não tem que estar... os preços finais não têm que estar totalmente atrelados aí às oscilações do mercado internacional. Agora, há realmente questões aí que não foram devidamente discutidas e eu, inclusive, gostaria de mais informações do novo governo. A primeira, como é que vai ser a política em relação às refinarias? O Lula andou falando lá atrás, gostaria de construir novas refinarias, terminar aquela lá do Recife e tal. Como é que vai ficar isso? Até porque refinaria é algo hoje, um tema muito delicado dessa indústria do petróleo, porque há uma corrente que defende que como esses combustíveis não renováveis, eles têm aí, enfim, eles não têm lá um horizonte muito longo, então não se vale mais a pena fazer investimentos tão grandes num parque de refino. E isso é uma vertente. A segunda coisa, no caso do Brasil, por exemplo, tem uma refinaria privada em construção lá no Ceará. Mas e aí? Enfim, o Brasil privatiza o que tem, ou o Brasil tenta atrair investimentos para ampliar esse parque? A segunda coisa, eu imagino, estou meio desconfiado que isso talvez tenha sido discutido por alguém na CELAC e esse debate, essa questão, ela não veio a público. É que lá, aqui no norte da América do Sul, nas Guianas, há um novo campo
de exploração petrolífera que está atraindo investimentos do mundo todo, que é aqui nas Guianas, né? É o novo Eldorado aí e tal. Inclusive, eu imagino que a Petrobras, em algum momento, tente fazer algum negócio, algum acordo com eles, porque lá também o petróleo descoberto é em camada pré-sal. E aí, já há quem diga que no norte do Brasil, talvez logo, logo surja aí um novo campo também igualmente gigantesco. Então, essas questões eu gostaria de ver debatidas pela Petrobras e pelos homens do governo. E um adendo que é muito importante. Quando se fala em questão de refinaria, refinaria tem tudo a ver com política industrial. Que política industrial vamos ter para o país? Porque refinaria, gente, não é para você só refinar combustível, não. Tem a química fina. Só que a química fina, o investimento nela e o retorno por ela vai depender de qual política industrial que você estabelece para o país. Então, se você não tiver outras indústrias que vão se beneficiar daquele material que é produzido pela refinaria de ponta, a refinaria de ponta não justifica que seja criada. E criar refinaria só para produzir combustível fóssil que já está em decadência, também não vale a pena. A indústria automobilística está indo para o carro híbrido, para o carro elétrico que vai eliminar o combustível fóssil. Então, todo o projeto, vejam, tudo está atrelado a um projeto sério de desenvolvimento do Brasil. O que a gente quer para a Amazônia, o que a gente quer para a Petrobras e o que a gente quer para a nossa indústria. Vamos debater isso ou vamos ficar de brincadeirinha até a próxima eleição?